Amém? Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Então, neste vídeo, a irmã Socorro vai falar sobre o ódio, que é o aborrecer, é o detestar, segundo a palavra de Deus. Em Gênesis 27, 41, abra sua Bíblia em Gênesis 27, 41, que fala 27, 41, que diz assim: e aborreceu Esaú a Jacó por causa daquela bênção com que o seu pai o tinha abençoado. E Esaú disse no seu coração, ele falou lá no coração dele, que chegar-se-ão os dias de luto de meu pai, então matarei a Jacó, meu irmão. Por quê? Porque Jacó tinha tomado a sua bênção. E por isso ele falou no seu coração e disse que ele mataria o seu irmão. E só não matou porque Deus, o Todo-Poderoso, o Criador dos céus e da terra e do mar, o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, era o autor da história dos dois. E quando Ele está no comando, na direção das nossas vidas, os desejos, os desígnios do mal não são efetuados, porque Deus tinha uma obra muito grande na vida de Jacó, e não era Esaú que ia atrapalhar essa obra, seu irmão. Então, o que aconteceu foi que ele orou muito. Ele pediu que Deus o livrasse das mãos do seu irmão Esaú, e Deus o livrou. Deus ouviu a sua súplica, a sua oração, e livrou Jacó de ser assassinado por Esaú. E é o primeiro episódio. A vida de Jacó estava correndo risco. Abra sua Bíblia em Gênesis 37, 4. 37, 4 fala de um outro episódio, sentimento de ódio. Falando de sentimento de ódio, segundo a palavra de Deus. E vendo, pois, seus irmãos que seu pai o amava mais que todos seus irmãos, o aborreceram. Não podiam falar com ele pacificamente. Os seus irmãos viram que Jacó, o mesmo que tinha recebido um grande livramento da parte de Deus com relação ao seu irmão gêmeo de Saul, ele teve 12 filhos de 4 mulheres. 2 filhos ele teve de Raquel, que ele amava profundamente essa mulher. Outros filhos que ele teve foi da carne. E 2 filhos que ele amava demais eram José e Benjamim, porque a Raquel era a mulher que ele amava. E aí os seus irmãos, frutos dos outros relacionamentos que ele teve com as outras, Lia não era a mulher que ele amava. Ele foi enganado pelo seu sogro. Ele trabalhou 7 anos pelo seu casamento com Raquel, mas o seu sogro enganou e deu a Lia. Depois ele trabalhou mais 7 anos. E aí nós já sabemos a história, mas Raquel ele amava e teve 2 filhos com muita dificuldade, porque Raquel era estéril.
Raquel era estéril e o último filho dela, ela faleceu, de Benjamim. Então o que eu quero dizer? Que aí lá na frente, os seus irmãos viram que Jacó amava mais José do que todos eles. E por causa desse sentimento forte de amor, os seus irmãos tiveram ciúme, aborreceram José, que não podiam mais falar com ele pacificamente. Por quê? Porque eles viram que o seu pai o amava mais do que eles. É por você. Outro exemplo é Números 10:35. A Bíblia está cheia de exemplos. Veja que José, o homem que foi escolhido desde o ventre materno de Raquel, a sua mãe, filho de Jacó, escolhido de Deus, neto de Abraão, filho de Isaac, neto de Abraão, e José era bisneto de Abraão. E José, o filho amado, desejado por seu pai Jacó, porque ele amava sua mãe. Ele amava a sua mãe, Raquel. E aí o que acontece é que esse homem, José, escolhido por Deus para uma grande obra no planeta Terra, desde o ventre, escolhido por Deus para tirar o Egito de uma crise severa de fome, que foi abençoado tanto os egípcios como Faraó, como os hebreus. Não foi só os hebreus, os descendentes de Abraão que se saíram bem nesta crise, se superaram 7 anos, 14 anos parece, não lembro, de uma crise severa. Então veja que os governadores, eles existem da parte de Deus. O primeiro governador vindo de Deus, José, que Deus já tinha escolhido ele para uma grande obra. Aleluia. E os verdadeiros, ele era administrador, mordomo, servo do Deus Altíssimo, que foi aborrecido, odiado. O seu pai lhe amava de todo o coração. A sua mãe faleceu, ele ficou órfão, ele e seu irmãozinho, o Benjamim. E ele, José, no coração dele existia também o amor de Deus pelos seus irmãos, por Deus em primeiro lugar. Tanto é que ele foi vendido por 17 anos, 16, não sei, a Bíblia não dá idade, a gente cogita, ele era bem novinho. Ele foi vendido para o Egito e ficou lá até Deus tirar ele daquele calabouço, daquela masmorra, e exaltar ele. E ele sabia, ele amava Deus, o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Ele amava os seus irmãos, o seu povo. Ele amava o seu pai. E ele amava também os egípcios. Ele amava Faraó. Ele amava o seu chefe, o Potifar.
porque ele trabalhou para ímpios. Ele amava no coração de José. Ele amava a Deus sobre todas as coisas. Ele reconhecia que ele era um instrumento de Deus para aquele propósito. Ele estava ali com uma grande missão de abençoar o povo de Deus. E ele sabia que ele estava num plano divino. Aleluia! Que aquele dom que ele tinha de interpretar sonho não era dele, mas era de Deus. Ele tinha o dom de interpretar os sonhos de ímpios, de idólatra, de incrédulo. Ele tinha o dom de resolver os problemas dos grandão, porque Deus tem os seus governadores. Nós não podemos ficar desiludidos, porque Deus está provado na Bíblia que o primeiro governador, aleluia, que salvou não só os hebreus, que no tempo ainda nem existia o povo de Israel, os hebreus. Israel, o povo ainda ia passar pela escravidão, etc. Ainda não existia uma nação, não existia nada. Mas ali Deus mostrando para nós que Ele tem os seus reis, tem os seus governadores, os seus ministros. Aleluia. Para quê? Para abençoar o planeta, a terra e os ímpios, e os justos e os injustos. Diante de um problema severo. E no coração de José existe, porque ele não morreu, ele está vivo com Deus. No coração de José, ele perdoou tudo que os seus irmãos fez para ele. Ele perdoou, não existia mágoa, não existia rancor, não existia inveja, não existia nada. Só existia o louvor e a gratidão. Porque ele sabia que Deus era com ele. E ele abençoou. Louvado seja o nome do Senhor para todo sempre. Números 10, 35. Abra sua Bíblia em número 10, 35, que diz: Moisés fala. Moisés dizia: levanta-te, Senhor, e dissipados sejam os teus inimigos, e fuja diante de ti os aborrecedores. Os aborrecedores de Deus existem desde o tempo que Deus criou o homem e a mulher. Podemos citar os aborrecedores de Deus, os pecadores de Sodoma e Gomorra, os inimigos de Deus, que não lhe dão glória, não lhe dão honra, não lhe louva, não lhe ama, o desprezam. Não reconhece a sua autoridade, o seu poder e o seu cajado. Fuja, disse Moisés. Então, Deus sempre prevalece. Veja que ele diz que ele é bom até para com seus inimigos, que faz com que o sol, as estrelas, resplandeça a lua sobre bons e maus. Todos estão aí desfrutando da glória, da riqueza, do que Deus fez com as suas mãos.
mas que terá um fim e que nós já estamos no fim. Amém, glória a Deus. Deuteronômio 32, 41. Abra sua Bíblia em Deuteronômio 32, 41. Eu estou falando de pessoas que aborreceram a Deus e seus servos e que não prevaleceram em seus desígnios. 32, 41. Se eu afiar minha espada reluzente, travado juízo a minha mão, farei tornar a vingança sobre os meus adversários e recompensarei os meus aborrecedores. Aqui nesse 32, 41, nesse Deuteronômio, é o último cântico de Moisés, servo de Deus. E nós observamos, lemos a Bíblia de Gênesis e Apocalipse, que em Apocalipse termina com uma guerra lá no Armagedon, entre Jesus Cristo, o falso profeta, a besta, e os reis da terra se reunirão para pelejar contra ele, e ele os vencerá, porque ele é o Rei dos Reis. Os inimigos de Jesus serão derrotados. Exemplo, os egípcios morreram afogados, perseguindo o povo de Deus. Então, começa assim, uma perseguição contra o povo de Deus. O povo de Deus saindo do Egito, que simboliza o pecado, a Babilônia, saindo do Egito para ir para o céu. Nós estamos saindo do Egito, que é o planeta Terra agora. A Babilônia, esse planeta, a Babilônia simboliza todo o planeta Terra, porque nesse planeta o mundo não ama Jesus Cristo, nem os apóstolos. Por quê? Porque eles perseguem Jesus, os reis da terra, todo o exército, os capitões, os tiranos poderosos, etc. A gente observa na palavra de Deus. E Jesus disse que o reino dele não é deste mundo. Então a Babilônia representa todo o planeta Terra. E o povo de Deus vai ser tirado do planeta Terra, das mãos dos poderosos, dos tiranos, dos poderosos, pelo poder de Deus, pela palavra de Deus, para se encontrar agora não numa Canaã terrena, mas celestial, uma Jerusalém celestial. Deus está tirando o seu povo para subir para o céu de glória. E o faraó e os Hitler e a besta 1, a besta 2 vem atrás. Ela não quer deixar de jeito qualidade. O quarto reino, o anticristo, não quer deixar, não quer deixar o povo de Deus sair da sua Babilônia, do seu planeta Terra. Só com mão forte, mão poderosa, é que nós vamos sair desse planeta. Ele não quer deixar. Ele quer nos prender. Cada dia que passar eu quero ainda muito mais. Então, os inimigos de Deus serão, sempre foram e sempre será destruídos. Infelizmente, a Bíblia revela para nós que o diabo vai ser lançado lá no lago de fogo, que é o inimigo número 1 de Deus, é o diabo, Satanás. E ele será lançado no lago de fogo de enxofre, aonde já está a besta 1 e o falso profeta. E todos os falsos profetas que enganaram o planeta todo durante esses milhões de anos, anticristos,
Anticristo é uma pessoa que quer se colocar no lugar de Cristo. Ela quer para ela a glória, porque ela é anticristo. Existe só um Cristo, ele não está mais aqui, ele está no céu. Ele já veio, já morreu, já ressuscitou, está no céu e agora ele vai voltar. Ele não vai mais, ele vai arrebatar com seus anjos o seu povo, seus escolhidos. O que eu quero dizer? Que o ódio, Caim matou Abel por quê? Porque ele deu uma oferta que agradara o coração de Deus. Foi por isso, e ele ficou, e Deus não atentou para a sua oferta. Por isso que ele matou Abel. Ele queria ser o primeiro, ele não aceitava ficar em segundo plano. E Deus falou para ele: se tu, ô Caim, fizeres o bem, não haverá aceitação para ti. Agora o pecado jaz à porta, e sobre ele tu dominarás. Que era o pecado do homicídio, que ele já tinha. Deus poderia ter livrado Abel das mãos de Caim, como livrou Jacó das mãos de Saul, claro! Livrou Davi das mãos de Absalão, seu filho, que queria matá-lo, claro! Mas Deus não fez isso para mostrar pra gente o primeiro homicídio. E Jacó orou desesperadamente. Ele pediu de Deus, porque ele sabia que ele poderia ser morto, não só ele, mas com todos os seus filhos, aquelas mulheres, todo mundo. Porque Saul vinha com 400 homens. Mas Deus livrou ele. Sabe por quê? Porque Deus amava Jacó e livrou ele de todas as suas tribulações, e ele viveu 147 anos, aleluia, e ele morreu no tempo de Deus. Isso quer dizer que Deus tem o controle de tudo, porque, veja, são 4 reinos na terra. O anjo falou para Daniel sobre aqueles bichos, aqueles animais que ele viu. O anjo disse para ele: são esses animais, tudo que tu viu, tu sonhou, são os 4 reinos da terra. O primeiro reino já passou. O segundo, então veja, se são 4 reinos da terra, o primeiro reino começou com Adão e Eva. Sabe Deus foi até quando? O segundo reino, Abraão, todos viveram nesses 4 reinos, e eu estou vivendo no último reino, que já é o 4º animal, é o 4º reino, nós estamos no final. Então todos os servos de Deus passaram por esses 4 reinos, e que agora nós estamos no finalzinho desse 4º reino, que agora é pregado, anunciado por todas as igrejas, que Jesus está voltando para buscar a sua igreja e castigar os ímpios e dar a cabo o fim ao diabo, o Satã. Então todos passaram. Deus deu um grande livramento a Abraão e a Sara entre os grandãos, os egípcios. Poderia matá-los. A estratégia dele era dizer: olha, Sara diz que tu é minha irmã, porque senão, etc, vão me matar para deixar tu viva, e etc. Ele tinha, só que Deus estava com ele, e Deus deu um grande livramento para ele. E esse costume, Isaac também aconteceu com Isaac. Isaac viu seu pai dizendo que Sara era sua irmã, e diz: olha, Rebeca diz que tu é minha irmã, que esses homens aí não têm temor a Deus e vão me matar. E só não matou porque Deus está acima do bem e do mal. Amém, glória a Deus.